Pastoral de domingo, 22 de novembro de 2020. Ainda sobre autoridade espiritual. A autoridade mexe com as pessoas. Há abuso de autoridade em todo lugar. E todos, de certa forma, se importam com isso, pois a autoridade aponta para um fato: precisamos de reconhecimento. A autoridade, quando tratada no ambiente meramente humano, não se importa necessariamente com o caráter. Então, basta ter uma boa habilidade no futebol, por exemplo, para que os torcedores passem a reconhecer o habilidoso jogador como autoridade. E até dependendo das habilidades desse e do contexto, esse jogador de futebol pode se tornar até um ídolo, um semideus, ou até mesmo um deus, como temos visto nessa semana com a morte daquele craque argentino Maradona. Mas a Bíblia trata de autoridade espiritual de uma outra forma. Diferentemente da autoridade humana e de como ela é desenvolvida, a autoridade espiritual, primeiramente, aponta para o senhorio de Jesus Cristo e para o Rei Jesus, para o senhorio e para a pessoa de Jesus. Somente Deus é quem possui a autoridade absoluta sobre todas as coisas. Ele é a própria fonte de autoridade. De modo que qualquer autoridade exercida pelas criaturas, por suas criaturas, é derivada dele. E ainda, qualquer autoridade espiritual desenvolvida aqui, por mais habilidoso e capaz que o indivíduo seja, que o servo de Deus seja, essa autoridade, ela é subordinada a ele. E esse indivíduo também é subordinado a Deus. Então, qualquer conceito de autoridade espiritual que seja inerente à própria criatura é um erro. Qualquer veneração que demos a quem quer que seja é um erro. No Novo Testamento, a palavra básica para autoridade é o grego exousia, que transmite o significado de poder, direito, legítimo, de liberdade para agir, controlar, possuir e usar. No Antigo Testamento, há uma passagem que me chama muito a atenção e é muito emblemática, que se encaixa muito bem aqui quando Saul foi entronizado rei, demonstrando assim que Deus exerce a sua autoridade divina usando pessoas comuns. O texto nos diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então, como a gente está vendo aqui, de uma hora para outra, de acordo com a vontade de Deus, com os desígnios de Deus, Saul, apesar de ser muito bonito, de ter todo aquele destaque, e quem sabe ainda ser uma autoridade em termos de beleza, dependeu do reconhecimento de Deus e de Samuel e, logicamente, da unção de Deus para se tornar autoridade para governar. A Igreja de Jesus Cristo hoje carece de crentes que sejam cheios de exousia, da autoridade espiritual dada por Ele. Não há autoridade espiritual na igreja gerada pela força, pela mão grande. Não há autoridade espiritual que não passe pelo crivo de seus líderes espirituais, de seus pastores. Não há desenvolvimento de autoridade espiritual que não aconteça com a anuência da Igreja de Cristo. Não há autoridade espiritual sem o Espírito Santo de Deus. As pessoas que desenvolvem autoridade espiritual foram capacitadas primeiramente pelo Espírito Santo de Deus. E com a sabedoria de Deus, deviam liderar o povo de acordo com a vontade divina. Por serem levantados por Deus, espera-se que elas sejam respeitadas pela autoridade que elas receberam de Deus e pelo que fazem de justo e correto aos olhos de Deus e aos olhos do povo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê nesse domingo mais e mais discernimento para que você viva de acordo com a direção
e com a vontade do Espírito Santo de Deus, exercendo assim autoridade espiritual. Que Deus abençoe o seu domingo.